Fala galera do YouTube, depois de aí um pouco mais de uma semana, estamos voltando aqui. É porque a gente tá de férias, né? Essas aqui são as nossas aulas de férias. Eu prometi a vocês que não ia parar, né, de colocar conteúdos para vocês durante o mês de julho, né, que é o nosso mês de férias. Mas vocês são os meus alunos, vocês aí estão preparando aí para entrar, para fazer concursos, tem aí inúmeras provas, abriu agora concursos aí da polícia, enfim, vários concursos aí que abrangem a área de geografia. E esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês é um conteúdo muito importante. Esse conteúdo aqui que a gente está trabalhando aqui sobre a população brasileira, né? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer aí, vamos destrinchar aí os mistérios da população brasileira, né? Vamos aí estar trabalhando em cima do que em cima daquilo, né, que a gente propôs, que é trabalhar em cima das pirâmides etárias, das características da população brasileira, né, de nossas características populacionais. E a gente agora começa, né, vai falar sobre migração, né, migrações internas, né, movimentos migratórios internos. E o que são essas migrações internas? Né? Migração, né, é o deslocamento de massa, né, de grupos de um lugar para o outro. Eu não estou falando de massa referente à matemática, à física, a isso não. Eu estou falando de massa referente a o deslocamento de pessoas, de um grupo, né? Porque existe a migração de pessoas, existe a migração de animais, então a gente fala dessa forma, né? A migração é o movimento, né, de massa de um lugar para o outro, né? O movimento de pessoas de um lugar para o outro, né? Essas migrações elas podem ser fixas ou não, né? Podem ser temporárias, né? Podem ser secundárias. Então a gente vai entender um pouco disso, vai trabalhar um pouco isso sobre essa questão de movimentos migratórios, né? E a gente vai trabalhar aqui nessa aula sobre os movimentos migratórios internos, né? E a gente vai trabalhar estabelecendo de acordo aqui com o conteúdo do livro, né? Nosso manual compacto de geografia aqui da editora Riedel. Conteúdo muito bom, desde o início aqui no YouTube eu venho propondo, explanando aqui para vocês conteúdos baseados neste livro aqui que nós estamos trabalhando, nosso conteúdo de geografia. E aí, preparados para mais uma aula? Vamos embora. Movimentos migratórios internos, aqui de acordo com o nosso livro, né? O que são esses movimentos migratórios primeiramente? Os deslocamentos de pessoas entre os diferentes lugares de um país recebem o nome de migrações internas, né? Migrações internas são, como eu acabei de ler, dentro do próprio país, né? Por exemplo, se eu me mudo aqui de Pernambuco e vou para a Bahia, vou para São Paulo, vou para o Mato Grosso do Sul, vou para o Mato Grosso, né? E esse movimento que a gente faz é um movimento migratório interno, porque é interno dentro do nosso país. Agora, o movimento migratório externo é quando eu saio de um país e vou para o outro. Por exemplo, se eu sair daqui, for para os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Rússia. Então, esses movimentos que a gente faz internamente, né, recebem o nome de movimentos migratórios internos. As migrações internas interferem na economia, na organização social e na forma de ocupação do território. No Brasil, segundo estatísticas do IBGE, 4 em cada 10 pessoas não moram no município onde nasceram. Essas pessoas são migrantes, isto é, brasileiros que mudam de um município para o outro, geralmente em busca de trabalho e melhores condições de vida. As áreas de dispersão e atração populacional no Brasil mudaram bastante, principalmente as de atração que sempre foram de maior dinamismo econômico, como a economia do país, sempre se desenvolveu a partir das necessidades do mercado externo, né? A economia do Brasil ela sempre acompanhou o ritmo, né, do mercado externo, do mercado internacional, que é o que ele tenta nos colocar aqui. Surgiram no país, com o decorrer do tempo, várias áreas de atração populacional. Assim, áreas de atração antigas acabaram por se transformar em áreas de expulsão. E antigas áreas de expulsão como em áreas de atração. A gente vê vários êxodos, né? Por exemplo, a área do sertão nordestino era uma área de expulsão, né? Antigamente, há alguns anos atrás, há uns 50, 60, 40 anos atrás, a área do sertão, do interior nordestino, era uma área de expulsão. Ninguém queria viver ali, justamente por condições climáticas, questões da seca, por questões econômicas,
por questões de qualidade de vida mesmo e oportunidade de trabalho. Né? Hoje em dia, esse cenário se inverteu. Hoje o sertão é uma área de atração, vide obras, né? Tudo bem que está parada, né? Mas por exemplo, a obra da Transnordestina, né? Ela atraiu muitas pessoas, principalmente de outras regiões do Brasil. A questão da transposição do Rio São Francisco atraiu muitas pessoas de outras regiões também. Aí, o sertão nordestino, né? Parece que o jogo virou. O sertão nordestino, que era uma área de expulsão em que ninguém queria se viver, né? Acontecia muito fortemente o êxodo rural do sertanejo, fugir do sertão, fugir daquela situação de seca, e ir para os grandes centros urbanos do sudeste, sul e sudeste do país, né? Hoje, de um tempo para cá, meio que se inverteu, né? Hoje é um polo atrativo muito grande, né? Também as regiões de agreste, daqui de Pernambuco, por exemplo, polo moveleiro, polo têxtil, né? A gente tem aqui o município de Santa Cruz de Capibaribe, que atrai pessoas de Brasil inteiro por conta do seu polo têxtil, por conta do seu potencial do seu potencial têxtil, né? Produção de roupa, jeans em Toritama. Você tem um polo moveleiro em João Alfredo, outro município aqui no agreste de Pernambuco, Caruaru, município do agreste, e também Petrolina junto com Juazeiro, né? Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, são municípios do sertão aí que são potência aí na produção da vinicultura, né? Você tem Salgueiro, Araripina, que são cidades expoentes, que são cidades modelo na produção do gesso, né? Então você vê que meio que se inverteu. Eu falei aqui de municípios de Pernambuco, fora municípios de outros estados aqui do Nordeste que estão atraindo muitas pessoas, justamente agora por terem descoberto um grande potencial econômico nessa região, né? Aí, hoje, áreas de expulsão são áreas atrativas, né? Também como áreas que antigamente eram atrativas, hoje são áreas de expulsão, que a gente vai ver mais pra frente. Como a economia do país sempre se desenvolveu a partir das necessidades do mercado externo, né? Surgiram no país, com o decorrer do tempo, várias áreas de atração populacional e áreas de expulsão antigas, como hoje são áreas de expulsão, e áreas de expulsão hoje são áreas de atração. E aqui a gente entra nos tipos de migração. Tipos de migração. Quais são os tipos de migração que existem? Vamos lá. Se considerarmos a forma dos deslocamentos, as migrações podem ser de vários tipos. A gente tem como primeiro tipo de migração a migração internacional ou externa, que ocorre de um país para o outro, como eu expliquei para vocês logo aqui no começo do vídeo, né? A migração, né? Por exemplo, se eu moro aqui no Brasil, quero ir para Angola, né? Eu estou fazendo a migração externa, quero ir para a Austrália, morar na Austrália, né? Fazendo a migração externa, né? E esse é o tipo, e esse é o significado de migração internacional externa, né? Migração nacional ou interna ocorre dentro do mesmo país e ela possui algumas subdivisões. Ela parece ser um pouco mais complexa, mas a gente vai entender isso bem aqui e vocês vão ver que é bem facinho, né? A gente tem a migração interregional, que é de uma região para outra, né? Por exemplo, uma pessoa do Nordeste que vai morar no Sudeste. Essa daí praticou a migração interregional, né? Uma pessoa que é do Sudeste vai morar no Nordeste, vai morar no Norte, ela vai fazer a migração interregional. Migração intrarregional, que é dentro da própria região, né? Dentro da mesma região, né? Você, por exemplo, você tem... Pode ser uma migração interestadual, intrarregional, né? Desde que ela não saia da sua região. Por exemplo, uma pessoa que sai do Ceará e vai morar aqui em Pernambuco é uma migração intrarregional. Ou então uma pessoa que sai daqui do Recife, por exemplo, vai morar em Arco Verde, município aqui no Sertão, é uma migração intrarregional. Êxodo rural. Êxodo rural ele corresponde à saída das pessoas do campo em direção às cidades, como eu falei para você. Isso aconteceu muito aqui no Nordeste, principalmente na década de 40, 50, 60, 70, né? Hoje ainda acontece, mas muito pouco, muito reduzido em relação ao que a gente tinha no século XX, na verdade. Mas o êxodo rural é isso, são pessoas que vivem no campo e fogem, né? O êxodo é fuga, né? E fogem do campo para ir para a cidade, né? O êxodo rural ele tem seus motivos, como por exemplo aqui no Nordeste, né? Foi causado principalmente pela seca, né? Seca no semiárido nordestino, né? São intensas, são fortes. Aí o sertanejo, em busca de melhoria da qualidade de vida, muitos deles
cometeram o êxodo rural, fugiram para o centro-sul do país, né? Você tem a migração pendular, que corresponde ao deslocamento diário entre municípios. Você, você mora numa cidade, mas porém trabalha em outra, né? Como, por exemplo, moro no Recife, mas eu trabalho no município do Cabo Santo Agostinho. Aí, todo dia eu vou lá pro município do Cabo trabalhar. Então, eu estou cometendo uma migração pendular ou diária, né? Que eu vou para o meu trabalho e depois volto para minha cidade dormir. Isso acontece muito, por exemplo, em cidades dormitórios, né? Se você que é da região sudeste que me assiste, como por exemplo, tem gente que trabalha, por exemplo, por exemplo, vamos lá, vamos citar uma cidade, vamos dizer uma cidade dormitório lá em São Paulo. Por exemplo, Itapecerica da Serra. O cara trabalha em Itapecerica da Serra, o cara mora em Itapecerica da Serra, mas trabalha em São Paulo. Ele todo dia ele vai e volta, vai e volta. É uma distância grande, né? Mas tem gente que faz isso, né? Aí, Itapecerica da Serra é uma cidade dormitório, né? E São Paulo é o grande centro econômico, né? Outra questão, outro exemplo que a gente tem, vamos trazer aqui para nossa região, São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata é uma cidade dormitória aqui da região metropolitana do Recife. A pessoa mora em São Lourenço da Mata, mas trabalha no Recife. Aí todo dia faz esse ciclo, esse pêndulo, né? Vai e volta, né? Aí isso é o que caracteriza a migração pendular, né? Quem comete muito essa migração pendular são pessoas que trabalham, que estudam, que não estudam no seu município de origem, enfim, esse é o princípio da migração pendular. E a gente tem a transumância ou migração sazonal, né? Transumância, ela ocorre em certos períodos do ano e sempre se repete. No Brasil já é considerada histórica a transumância da população que mora no polígono das secas na região Nordeste, né? Porque tem aquelas pessoas que saíram do Nordeste, né? Saem durante o período de seca, vão para o Centro-Sul, porém voltam para a região Nordeste quando meio que acaba o período de seca na região. Vou citar outro exemplo bem didático de transumância ou migração sazonal, como por exemplo, vamos citar o exemplo do boia fria. Boia fria é aquele cortador de cana, aquela pessoa que trabalha cortando cana. A gente sabe, né, que existe um período da safra e da entre-safra de cana, né? Aquele período que você planta a cana, mas você não vai plantar e colher, né? Você vai plantar e vai esperar a cana se desenvolver, né? Só que o boia fria, o serviço dele só é necessário durante esse período de plantação e o período de colheita da cana. Quando está no período que a cana está se desenvolvendo, quando não é o período nem de colheita, nem de plantação, o boia fria ele fica meio que sem função, né? E o que acontece? Muitos desse boia fria, né? Principalmente antigamente, né? Principalmente nas décadas passadas, eles cometiam a transumância. Eles saíam desse âmbito rural que eles viviam de cortar cana durante o período da entre-safra e se dirigiam para os grandes centros urbanos, né, em busca de emprego, né, dos piores empregos possíveis, né? Enfim, muitos deles viravam camelô, iriam trabalhar, enfim, no que você imaginar aqui nos grandes centros urbanos. Aí quando estava perto do período de safra, de colheita da cana, eles voltavam para sua região de origem para fazer a colheita da cana, né? Assim que o usineiro os chamavam para voltar, né? Então é isso, né? Migração sazonal ela é uma migração temporária, né? Principalmente quando você não pode exercer sua função durante um determinado período, né? Outro exemplo didático que a gente tem é o do pescador, né? Existe o período da piracema. O período da piracema é o período em que os peixes eles estão se reproduzindo. E é proibido pescar durante a piracema. Aí o pescador, né, ele sai lá do ambiente ribeirinho que ele vive e vem para os centros urbanos, né, para os grandes centros urbanos em busca de emprego, de uma oportunidade para que ele sobreviva durante esse período da piracema. E quando acaba a piracema, ele volta lá para a sua comunidade de pesca, para a sua comunidade ribeirinha, para praticar a pesca, que é a sua função de origem. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Não tem problema nenhum. Bem, pessoal, essa aqui foi a nossa aula falando sobre migração, né? Sobre os fluxos migratórios brasileiros. E a gente vai ter uma próxima aula falando sobre os principais fluxos migratórios internos, né? Lembre-se, a gente está falando sobre geografia do Brasil, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço humildemente que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, né? Se inscrevam aqui no meu canal. O conteúdo é muito bom. Vocês nunca vão encontrar um conteúdo de qualidade como o meu
em canto nenhum. Ainda mais de graça para você que vai prestar concurso, para você que está na escola e quer ter uma segunda opinião, um segundo conhecimento, né? Um fortalecimento do seu conhecimento para ajudar vocês. E lembre-se, esse trabalho aqui não pode parar, né? Vocês que gostam do meu trabalho, se identificam comigo, né? Sabe que não estou no momento em nenhuma escola, nem algo do tipo, minha sala de aula aqui é vocês, né? Então peço, quem puder, né? Quem gosta do meu trabalho, quem gosta do meu conteúdo, me ajude aí com a doação, né? Preciso muito de vocês para melhorar essa qualidade de imagem, melhorar essa qualidade de som, captação de som. Preciso muito da ajuda de vocês, vocês são os meus alunos, né? Quem puder me ajudar financeiramente, não tenho vergonha de falar isso, porque realmente a situação está complicada, mas eu quero manter esse trabalho aqui para vocês. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Obrigado, valeu, fui!